E aí pessoal, tudo bem? Eu queria conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência no exterior e as eventuais impressões que eu tive na volta à Banânia. Vamos lá então? Bora! Estou aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, e quero conversar um pouco com vocês sobre essa minha experiência lá fora, porque talvez haja coisas úteis para aqueles que estejam considerando vazar do país. E, de modo geral, a experiência que eu tive lá foi extremamente positiva. No começo, eu senti falta de algumas coisas, né? Quando eu fui lá para a Macedônia. E isso é normal, né? Essa fase inicial é um tanto difícil mesmo. A gente sente falta de uma série de coisas. É a tal da querência, ou a saudade de casa. Homesickness, em inglês. Mas, enfim, com o tempo eu fui me adaptando. E no final desse meu ano lá, eu já estava completamente adaptado. E mesmo com o pé ainda em Banânia, afinal, eu tinha pedido só uma licença de 1 ano, eu já pude perceber como aquela estratégia das 5 bandeiras funciona. O mero fato de eu estar morando em outra jurisdição já me fez sentir bastante mais seguro em relação àquele risco soberano. Ou seja, a chance de uma dada máfia estatal transformar a nossa vida em um inferno. Quando eu estava lá na Macedônia, eu estava praticamente invisível ao Estado. Enfim, eu só tinha contato mesmo com o Estado na hora de pedir o visto ou renovar o visto. E plantando-se mais bandeiras, essa diminuição do risco soberano seria ainda maior. Então, quer dizer, uma coisa que vale a pena ser considerada: espalhar-se por diferentes jurisdições. Mas o ponto é o seguinte, né? O incentivo é para que nós fiquemos no lugar em que nascemos. Afinal, tem uma série de vantagens nisso. Nós temos nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas aqui. Nós estamos na mesma cultura, falamos a língua local. A princípio, não haveria razão para se mudar daqui. E de fato, hoje, só 3,6% da população mundial mora fora do país em que nasceu. Pode haver razões pessoais ou profissionais, né, para se mudar. Pode haver guerras ou catástrofes naturais também que façam alguém mudar. Mas, de modo geral, as pessoas tendem a ficar onde nasceram. Mas tem um outro fator também, que é um alto grau de socialismo. Quando um país possui um alto grau de socialismo, como é o nosso caso, existe um incentivo muito grande para as pessoas vazarem desse país. Sendo assim, é bom que nós consideremos essa opção. Do jeito que as coisas estão indo aqui no Brasil, eu acho que para muitas pessoas vai ser uma questão de sobrevivência sair do país. E nesse caso, quais seriam as minhas dicas para quem está pensando em vazar? Uma primeira pergunta que as pessoas se fazem é: para onde, né? Para qual país? Isso é uma questão muito pessoal. Um país que é perfeito para uma pessoa pode ser horrível para outra. Mas alguns pontos que são comuns, né? Por exemplo, deve-se escolher um país que não taxe os ganhos
vindos do exterior. O que eu recomendo é que quem estiver considerando essa opção, estude bastante, converse com pessoas que moram ou que moraram no país de interesse. Se possível, viaje para esse país e fique um tempo lá, alguns meses, morando mesmo, né? Porque a experiência de morar é completamente diferente da experiência de fazer turismo. Uma coisa que é importante é falar a língua do país, ou ter alguém próximo que fale essa língua, ou contratar alguém que a fale. Isso faz muita diferença, especialmente quando vai se lidar com essas questões burocráticas. Afinal, os funcionários públicos já têm uma vontade, falando-se na língua nativa deles, né, que dirá em inglês. E, enfim, aquele período inicial é bastante difícil, é necessário ter resiliência, persistência, foco. Mas, passado esse período, a tendência é de que as pessoas acabem se adaptando ao local. A princípio seriam essas as dicas que eu gostaria de dar. E tendo passado esse ano lá na Macedônia e tendo voltado para cá, para o Brasil, eu tive 3 grandes choques culturais, né, digamos assim. O primeiro foi a sombra da violência. Lá eu tinha zero preocupação com a violência, mas aqui eu já tenho de andar esperto, com o telefone, com a carteira, com a câmera, olhando para os lados. Tenho de ter cuidado na hora de sacar dinheiro num caixa. Enfim, essas coisas que a gente já sabe, né? Claro que eu já sabia que as coisas eram assim aqui, mas esse é o tipo de coisa com a qual a gente se desacostuma rapidamente. E se readaptar a isso não é fácil. O meu segundo grande choque cultural foi em relação ao custo de vida. Já deu para sentir, agora na volta, os impactos da inflação, da impressão desenfreada de dinheiro. As coisas estão bem mais caras e, em alguns casos, muito mais caras. Esses números que o IBGE divulga são patéticos, né? Risíveis. Alguém que acredite neles é caso perdido. Mas o ponto é, quando nós estamos aqui, essa percepção do aumento de preços fica um tanto comprometida, porque a gente está na panela sendo aquecida lentamente. Quando nós ficamos fora um tempo e voltamos para o país, nós somos jogados abruptamente à panela com água fervendo, e aí sentimos mais esse impacto. E o pior é saber que as coisas vão piorar ainda mais, né? A gente está longe do fundo do poço. O APDEU está destruindo a economia rapidamente, tudo vem sendo taxado, o grau de intervenção estatal na economia vem crescendo exponencialmente, com todos os efeitos deletérios que isso traz. Então as perspectivas são terríveis. O terceiro grande choque que eu tive foi em relação à grande farsa. Para mim é uma coisa inacreditável que ainda haja pessoas aqui usando focinheira. E não são poucas não, muitas. Lá fora isso não existia. Ninguém mais falava sobre esse assunto. Ninguém mais se preocupava com focinheiro, picadinho, coisas afins. Mas aqui não, né? Aqui essa história ainda está no imaginário coletivo. Isso corrobora uma das minhas teses de que o bananense é um dos povos mais gadosos do mundo, se não for o mais gadoso. Mas enfim, paciência, né?
eu vou ter de ficar aqui por mais um tempo. O meu plano é juntar dinheiro até ter o suficiente para comprar um pequeno apartamento lá. E assim que eu conseguir fazer isso, aí eu vazo daqui definitivamente. Porque para mim está claro que não tem mais salvação aqui. A saída é o aeroporto mesmo. Viver em uma ditadura bolivariana não é fácil. Então, eu acho melhor sair daqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa discussão. E, por favor, comentem aí o que vocês acham. Vale a pena ficar aqui ainda? Ou é melhor vazar mesmo? Tem alguma salvação? E se não tiver, para onde vocês considerariam ir? Beleza, então? Abraços. Falou!